amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, falar com vocês sobre um instrumento muito utilizado nas ordens espirituais, nos planos espirituais, e o nome dele se chama psicoscópio. Vamos aprender? Muitos de vocês já devem saber sobre o que eu estou falando, mas outros talvez nunca tenham ouvido falar deste nome. Ele foi trazido pelo livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz. Eu não me lembro de ter visto esse nome em outro lugar, talvez exista. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o psicoscópio? Ok. Neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele vem falando, no capítulo que fala sobre o psicoscópio, ele vem falando o seguinte: o psicoscópio destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhes as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. A gente fica pensando o seguinte: o que será que ele quis dizer com isso? Bem, o psicoscópio, ele é um aparelhinho, né, espiritual, mas que no plano espiritual é como se fosse um aparelho comum que a gente tem por aqui, e ele auxilia aqueles que o utilizam a poder ler os seres que estão ao seu redor, a poder ler aqueles elementos que emanam a eletricidade, que emanam um campo eletromagnético. Então, o psicoscópio, falando para nós, seres humanos, ele é útil por quê? Porque ele consegue nos ler e consegue nos dizer como nós estamos. Bem, eu vou continuar ainda um pouquinho aqui. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Bem, vou parar aqui. É o seguinte, aqui neste livro ele fala que esse psicoscópio, ele tem um óculos que você o coloca para que você possa ver as pessoas que estão sendo analisadas. Mas eu pergunto a vocês o seguinte: se no nosso plano material, todas as tecnologias estão avançando, vocês imaginam se no plano espiritual isso também não está acontecendo? Claro que está. No plano espiritual, segundo os espíritos, ele é muito mais avançado do que o plano material. Então, imaginem o seguinte: se nós temos em nossos aeroportos equipamentos de radiografia, né, em que eles, de raio-x, em que eles conseguem ver o que estão nas malas, imaginem se esse psicoscópio ele já não está tecnologicamente mais avançado. Na nossa casa espiritual, a espiritualidade nos fala que em determinado ponto, que eu não vou dizer aqui qual é, mas em determinado ponto da nossa casa foi instalado um psicoscópio para que quando as pessoas passassem por ele, aquele grupo que está responsável pela análise dessas pessoas pudesse ter a visão do que elas necessitam, onde que está seu desequilíbrio, essas coisas todas. Então, eu fico imaginando que o psicoscópio, neste pormenor, já deve ter tido uma alteraçãozinha no seu molde. Não que ele possa ter ficado maior, como a gente vê aqueles equipamentos, né, de raio-x dos aeroportos, mas o que eu estou dizendo é que ele pode, muitas vezes, ter sido readaptado, dependendo do objetivo para que ele é utilizado. Ok? Bem, este psicoscópio, ele pode ser usado nas casas espíritas, por exemplo, pela espiritualidade que necessita deste equipamento
para a análise dos trabalhadores materiais encarnados, para saber se, de repente, eles têm condições de realização de uma tarefa com naturalidade. Devem se utilizar com naturalidade esse equipamento. O psicoscópio, ele é interessante, por quê? Imaginem o seguinte, nós sempre estamos ouvindo falar que a espiritualidade, ela sabe o que nós estamos passando só de nos olhar. Bem, isso é uma verdade? É, mas será que todos os espíritos, eles têm essa capacidade? Ou melhor, será que todos os espíritos, eles têm essa facilidade de análise como os espíritos que nós consideraríamos mais avançados? Não. Para que um espírito ele possa fazer uma análise, dependendo do seu grau evolutivo, ou do seu conhecimento sobre essa análise, é necessário que ele se esforce, que ele se concentre para fazer esse processo. Então, ter um aparelho em que você pode dar a mais de um espírito a função que esse aparelho facilitaria, com certeza faz com que, num trabalho como numa casa espírita, por exemplo, ele seja mais facilitado. Então, ter uma visão de como nós estamos claramente por um espírito é natural para aqueles que já têm este conhecimento, é natural para aqueles que são um pouquinho mais avançados do que nós, que, ao nos ver, eles já nos sentem, já percebem o que nós necessitamos e tudo mais. Mas não é para todo o espírito. Todos nós já escutamos que o fato de estar no plano espiritual não significa elevação. Sabemos que quando nós desencarnamos, chegamos no plano espiritual do mesmo jeito que nós estamos aqui. Então, se é assim, aquilo que eu conheço, os meus entendimentos, os meus conhecimentos, eles serão os mesmos de quando eu for para o plano espiritual. Então, lá também existem aqueles espíritos que ainda estão aprendendo a aplicar alguns dos procedimentos que poderiam ser necessários a determinados trabalhos. Existem aqueles espíritos que ainda se encontram na ignorância, até mesmo da própria vida espiritual. Quantos espíritos nós já vimos, já ouvimos falar que eles nem sabem que desencarnaram, que eles nem percebem que estão no plano espiritual, e que muitas vezes, se você questioná-los perguntando se existe uma vida após a morte, é possível até que ele diga que não, mesmo já tendo desencarnado. Então, gente, o psicoscópio, ele é um aparelhinho que ele serve para ele serve para uma função, como foi lido, e eu expliquei no início da nossa conversa. Mas ele pode servir ele tem várias utilidades. E dessas utilidades que eu estou falando agora, seria, por exemplo, numa casa espírita, onde você precisa fazer uma análise mais coletiva, por exemplo, de um grupo de trabalhadores espirituais, e aí você flagrar aqueles que estão em condições para o trabalho, e às vezes flagrar aqueles que naquele dia precisam ser muito mais atendidos do que atender. Ok? Eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouquinho do esclarecimento sobre este equipamento espiritual, que ele é muito útil nos centros espíritas, nas casas de caridade, e que auxilia muitos coordenadores espirituais a apontar ou até mesmo auxiliar aqueles que vão com todo amor, com todo carinho para essas casas para o trabalho, mas que algumas vezes somos nós, os trabalhadores, que mais precisamos de ajuda naquele dia. Tá bom? Eu espero que vocês possam ter aproveitado bastante esse nosso bate-papo. Eu espero que vocês possam ter um ótimo domingo, uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo, quando nós tivermos mais Palavras que Confortam. Tá bom? Fiquem com Deus.